Recording is on. Foi, gente. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Nós estamos gravando, né? Hoje nós vamos estar, o quinto dia do curso, nós vamos estar abordando o bloco 6, que é a pessoa com deficiência, o bloco 7, sobre escolaridade, e o bloco 8, do formulário, que é trabalho e remuneração. Então, mais uma vez, a gente reforça aquilo que a gente já tinha dito anteriormente, em outros momentos, que a importância de ler o manual, de fazer, assistir os vídeos. Essas 3 aulas têm vídeo disponível lá na plataforma, e fazer os exercícios, porque é a partir deles que nós começamos a assimilar o conteúdo e também podemos trazer as dúvidas que tivemos para esse momento, sendo que, se alguma dúvida ainda surgir depois dessa aula, elas podem ser inseridas ainda no fórum de dúvidas lá na aula. Só um minutinho. Vou encostar aqui para diminuir um pouco o barulho, achei que estava muito barulho. Então, a gente lembra também, mais 2 coisas. Primeiro, tem surgido algumas perguntas relacionadas a outros cursos, que são cursos de sistema, de gestão. A gente relembra que o cadastro único, ele tem etapas de execução. Então, a primeira etapa está relacionada com a gestão, que é a identificação do público prioritário para ser inserido, identificação das famílias. A segunda etapa é a coleta de dados, a entrevista, que é esse momento de registro das informações, seja ela no formulário ou diretamente no sistema. Esse curso, ele aborda especificamente, o objetivo dele é a coleta de dados. Então, nós só vamos abordar os conceitos relacionados à entrevista, coleta de dados. Aí, um terceiro momento, que é a inserção no sistema, que daí alguns municípios é o próprio entrevistador que faz, outros municípios têm o papel e o profissional que é o digitador. Aí, esses conteúdos são abordados no curso de sistema do V7, tá? Então, algumas coisas a gente acaba respondendo quando dá tempo por aqui, mas nem tudo é conteúdo deste curso, tá? Aí vocês não precisam se preocupar com essas coisas, porque, por exemplo, são coisas que não vão estar nos exercícios, não vai estar no teste final, porque elas não fazem parte deste curso. A gente responde só para não ficar a dúvida no ar. Mas vocês vão acompanhando, principalmente, o manual do entrevistador e os slides lá, para assimilar os conteúdos, e aqueles são os conteúdos deste curso. O que não está lá é abordado em outros cursos. Deixa eu compartilhar aqui. Todo mundo vendo o slide? Sim? Sim. Sim. Tá, ok. Gente, fica um silêncio que a gente não sabe se caiu, se de repente, alguma coisa assim. Então, a gente vai perguntando. Maga, é que até a gente achar o microfone aqui para responder. Às vezes passou. Então, vamos iniciar pela aula 8, que é o preenchimento do bloco 6, pessoas com deficiência. O objetivo dessa aula é identificar se a pessoa possui alguma deficiência, o objetivo do bloco, né? E que dificulte a realização de suas tarefas diárias, e preencher corretamente o bloco 6 do formulário de cadastramento de acordo com o manual do entrevistador. Então, no manual do entrevistador, os conteúdos que trazem orientação para o preenchimento correto desse bloco, ele está nas páginas 81 a 84. Então, aqui eu trouxe o conceito de deficiência, porque esse é um daqueles blocos que, na maioria das vezes, é necessário orientar, apresentar o conceito para as famílias, para elas responderem. É autodeclaratória, como a família se vê, como a pessoa se vê, porém, a gente orienta de acordo com o que é considerado deficiência. Então, o conceito de deficiência é
A inabilidade de a pessoa realizar atividades do seu dia a dia em razão da diminuição de alguma capacidade, como enxergar, ouvir ou movimentar-se. Para haver registro no formulário principal, todas as deficiências relatadas devem ser permanentes, independente se a pessoa nasceu ou adquiriu a deficiência. Uma situação transitória ou temporária de incapacidade física ou mental não é considerado deficiência. Então, o conceito de deficiência é algo que impede ela a realizar as atividades do dia a dia de forma permanente. Então, algo, por exemplo, o videozinho até traz, né, exemplos de, quebrou uma perna temporariamente, e não é considerado deficiência para o bloco. Então, os quesitos de preenchimento os 6.01 ou 6.03. E daí, no 6.02, assinala quais são os tipos de deficiência. Então, se a pessoa respondeu sim, você vai assinalar qual o tipo, e lá também no manual vocês vão encontrar, além das opções, né, que estão aqui no formulário, qual é a definição para cada uma das situações que está descrito no formulário. Então, por exemplo, no formulário a gente tem a questão de cegueira, baixa visão, né? E daí você explica para a família o que isso significa se ela não entender. Dentro dessa aula, não é possível marcar mais de uma alternativa, exceto, por exemplo, cegueira ou baixa visão, porque daí ou ela tem a baixa visão ou ela tem a cegueira. A mesma situação para a questão de surdez severa e profunda e leve e moderada. Ou é uma ou é outra. Mas sim, a pessoa pode ter uma situação de baixa visão e deficiência física. Então, é possível marcar mais de uma opção nesse bloco. No fórum, a gente conferiu que não tinha nenhuma dúvida referente a isso. Vocês querem... tem alguma dúvida? No chat apareceu alguma dúvida? Porque, assim, sobre o bloco da pessoa com deficiência, seria isso. É só esses pontos de atenção que a gente traz. Não... Eu vi que no chat não tem nenhuma dúvida. Alguém tem alguma dúvida que gostaria de colocar agora em relação ao preenchimento do bloco da pessoa com deficiência? Eu tenho. Eu queria saber a diferença entre deficiência mental ou intelectual e transtorno/doença mental. Então, eu vou pegar aqui, lá no manual, na página 83. Deficiência mental e intelectual. Atraso no desenvolvimento global e intelectual, o que pode dificultar a aprendizagem e adaptação da pessoa no meio em que vive. Quanto maior o atraso no desenvolvimento, mais acentuado é o nível da deficiência. Maior é a dificuldade que a pessoa desenvolver habilidades de autocuidado, comunicação e sociabilidade. A deficiência mental pode ser leve, moderada ou severa, ou depender de um grau de atraso da pessoa. As pessoas com deficiência mental demoram mais para começar a andar, falar, escrever, em comparação com as pessoas sem deficiência. Aí a gente vai ter as pessoas que têm síndromes. Então, a síndrome é uma deficiência mental causada por alteração genética que ocorre no momento da concepção. As pessoas com a síndrome apresentam dificuldade no aprendizado e na movimentação do corpo. E são facilmente reconhecidas por sinais físicos. Olhos puxados devido à prega nas pálpebras, prega única na palma da mão, ao invés de duas, membros pequenos, pescoço grosso e curto, e a língua geralmente para fora da boca. Então, as síndromes... por exemplo, a síndrome de Down é uma síndrome, mas a pessoa tem a deficiência mental e intelectual, é um atraso num processo mais geral. Normalmente, a síndrome, ela está mais relacionada com a questão da aprendizagem. Uma pessoa com síndrome de Down,
ela tem menos limitações que uma pessoa que tem a deficiência mental ou intelectual. Então, é aquela pessoa que já está diagnosticada com alguma síndrome. Esclareceu? E nesse caso de depressão, entra em algum desses casos ou não? Não. Não, a depressão, porque lembra o conceito de deficiência. O conceito de deficiência é algo que te impeça no dia a dia de forma permanente. A depressão é uma doença que, se tratada, ela é temporária. Então, ela tem cura, diferentemente de uma síndrome. Alguém colocou aqui a questão de esquizofrenia. A esquizofrenia entraria na doença, na deficiência mental e intelectual. Então, a esquizofrenia não entra na síndrome, sim na deficiência. Porque ela não tem, a esquizofrenia, a pessoa não tem a dificuldade no aprendizado, mas sim, ela tem muitas limitações na convivência social. Muitas vezes, se não for tratada, sendo até de risco para ela e para as outras pessoas. Então, Maga, mas tem o transtorno mental, que é o último. Tá, o transtorno mental, distúrbio psiquiátrico que afeta o funcionamento emocional, social, cognitivo e comportamental. São pessoas que podem apresentar instabilidade de humor e fortes alterações emocionais. Depressão, euforia, agressividade. Perdem a noção da realidade e perdem a percepção de si. Agem muitas vezes como se assumisse a personalidade de outro. Então, a questão da esquizofrenia entra aqui no transtorno mental. Então, ela tem um transtorno mental. E a esquizofrenia é tratada, mas ela não tem cura. Diferentemente da depressão, que pode ser bem temporário para a pessoa, né? Então, mas é que o manual cita a depressão como um transtorno, uma doença, um transtorno / doença mental, assim como a bipolaridade. E ambos são casos que dá para ser medicado, mas no caderno do entrevistador ali, né, ele cita eles, então se encaixa, não? Então, a gente segue sempre o que o manual diz, porém, para outros órgãos, a depressão não é considerado uma deficiência. Então, porque ela não é permanente. Então, por exemplo, para conseguir um benefício junto ao INSS, se tiver uma avaliação, né? É sempre o que é permanente. O manual, ele traz, eu acho que tem coisas que é bem difícil identificar mesmo, mas, assim, a gente sempre volta àquele conceito do que é permanente, né? Então, apesar de citar a depressão, a bipolaridade já é algo que, se não for tratado, ela retorna, ela é controlável com uma medicação, mas ela permanece. Então, a pessoa para de tomar medicação, né, volta, né, os transtornos emocionais que ela tem. Mas é que alguns casos de depressão também são assim, se a pessoa não fica medicada, ela também volta a ter a depressão, enfim. Então, a gente acaba esclarecendo isso e a pessoa que vai dizer. Nós, como é autodeclaratório, o manual traz, a gente pode colocar, sim, como uma deficiência. Como cita no manual, a gente pode, sim, inserir como uma deficiência, um transtorno mental, né? Uma doença mental, a depressão, se tiver incapacitando a pessoa temporariamente incapacitando a pessoa para as ações do dia a dia dela. Ok. Esse bloco, ele acaba sendo importante, porque agora, para solicitar o benefício de prestação continuada no INSS, para a pessoa que tem deficiência, então, obrigatoriamente, a pessoa deve ter o cadastro único. Eles estão terminando uma fase de inclusão, mas a pessoa tem que ter o cadastro único. Então, eles acabam olhando esse bloco, se está preenchido. Então, é sempre importante a gente tentar, se tiver alguma situação que seja necessário identificar, sempre preencher nesse bloco. Mais alguma dúvida? Na realidade, né, Maga, é o que o usuário RF informar na hora para você ali. Você vai anotar, porque não somos nós que vamos dar diagnóstico dizendo se é ou não é, né? Se ela disser que se encaixa aqui em um deles, vai anotar.
não é? Uhum. É, Ali então, no site alguém porque colocou alguns- autismo. O autismo também está citado dentro dos transtornos de doença mental, né? Não, eu perguntei porque justamente por isso, assim, eu fui atrás dessa informação porque aqui já vieram alguns RF que falaram que tinham depressão, né, e identificaram como uma deficiência, por isso que eu levantei a questão aqui. Uhum. A gente acaba lendo aquele conceito, né? Se isso interfere na pessoa realizar as atividades do dia a dia dela. O videozinho, quando a gente assiste, ele também leva o entrevistador a sempre acaba perguntando: mas se você usar o óculos, se você tomar, você consegue uma medicação, você consegue fazer as atividades normalmente ou tem algum prejuízo em relação às atividades do dia a dia, né? Se a pessoa tiver num momento realmente que ela esteja com um quadro de depressão mais grave, provavelmente vai sim impedir ela de fazer essas atividades, apesar de não ser permanente, né? Mas pode sim ser registrado como deficiência. E daí, lembrando que sempre que atualiza o cadastro único, todos esses blocos devem ser confirmados novamente com a família. Se a família não trouxer alguma alteração já nesse bloco, a gente lê o que ela respondeu anteriormente e confirma se a situação continua, né? Eu acho que, como você falou, né, Maga, o mais importante é a pessoa tem um problema de saúde, esse problema impede ela de fazer as coisas em casa, impede ela de sair de casa, impede ela de trabalhar, pode ser uma deficiência. Mas ela ter a depressão em si não é uma deficiência para registrar no cadastro. Só se essa depressão está fazendo ela ficar acamada, ela está em crise, né? Não está conseguindo trabalhar, não consegue sair de casa. Então, tem que sempre ter que esse olhar, não é? Ô, Maga, a gente tem uma dúvida no chat da Silvani. Na minha cidade, tem muitas pessoas que recebem o BPC por ter feito algum procedimento cardíaco. Em qual ele se enquadra? Em qual deficiência? Então, o procedimento cardíaco, você vê que o cadastro único traz algumas possibilidades, mas não abrange tudo. Então, a única local que ele conseguiria se enquadrar, porque sendo que as opções são cegueira, baixa visão, surdez leve e moderada, deficiência física, deficiência mental e intelectual, síndromes e transtorno, doença mental, ele só consegue se enquadrar na deficiência física. Então, esse procedimento cardíaco deve ter deixado ele, de uma forma física, impossibilitado de realizar algumas atividades. Então, daria para se enquadrar dentro da deficiência física. Eu vou voltar a compartilhar, daí nós passamos para a próxima aula, pode ser? Então, a gente encerra a aula referente ao bloco 6, pessoa com deficiência, e vamos passar para o bloco 7, que é de escolaridade. Então, o bloco de escolaridade, ele tem como objetivo caracterizar o grau de instrução de cada componente da família. Então, as orientações para preenchimento desse bloco de escolaridade, elas estão no manual do entrevistador, nas páginas 85 a 95. Então, quais são os pontos de atenção nesse bloco de escolaridade? Então, no item 7.01 a 7.11, vai se preencher todas as informações referente à escolaridade. Ou seja, da pessoa que está estudando naquele momento, né, frequentando a escola, vai ter os campos para ela preencher, bem como da pessoa que no momento não está frequentando a escola, mas já frequentou. Então, a primeira pergunta
ela vai trazer sobre a pessoa saber ler e escrever, né? Lembrando que o escrever se compreende que não é apenas escrever o nome, a pessoa precisa saber escrever outras palavras, né? Fazer minimamente uma frase, um bilhetinho, alguma coisa, não de uma forma correta, mas que seja além do nome. Então, a pessoa que só consegue escrever o seu nome, ainda ela é considerada como uma pessoa que não sabe ler e escrever, porque os outros conteúdos ela não vai conseguir, né, fazer essa leitura. Aí, lembrando sempre da questão do salto. Então, se sim, vai ter as perguntas, se não, aí vai ter o salto. Quando a gente teve a aula sobre endereço, identificação da família endereço, tinha uma pergunta sobre se a pessoa morasse no município, outro município, mas estudasse na escola do seu município. Então, aqui a gente vê que no 7.4 existe uma pergunta assim: essa escola ou creche está localizada nesse município? Se sim, você faz o salto para o 7.6. Se não, daí você responde o 7.5, que vai perguntar em qual estado ou município fica essa escola. O 7.2, aqui eles fazem um alerta que não se considera como frequentando, o que não considerar, e que não, nosso slide também, como frequentando escola ou creche. Então, aquelas crianças que ficam em escolas que não são formais ou creches, por exemplo, quando existe uma pessoa na comunidade que junta várias crianças e cuida dessas crianças dentro do território. Isso não é considerado uma creche, bem como cursos, seja de qualificação, outros cursos, não é considerado como frequentando a escola. Então, aí tem a questão da educação, né, básica, vai estar lá a educação infantil, fundamental, e o nível médio, e depois a universidade. Do 7.3 ao 7.6, a importância da identificação da escola. Esse caso é muito importante, porque se a família chegar a ser beneficiária do programa Bolsa Família, a criança precisa ter o acompanhamento de sua frequência escolar. E, para isso, eles precisam identificar em qual escola essa criança está matriculada. Então, o preenchimento correto da escola que a criança está estudando é importante para que ela seja identificada, para ser inserida em outro sistema, para que a família não esteja prejuízo em relação à condicionalidade do acompanhamento escolar para o programa Bolsa Família, bem como a gente sabe, no estado do Paraná, esse ano, o governo estadual usou a base do cadastro único para fazer um levantamento sobre pessoas acima de 15 anos que eram analfabetas, para dividir as vagas, ofertas de vagas do EJA. Então, o cadastro único é um instrumento importante para alguns planejamentos, e o município também pode utilizar. Então, sempre a importância de registrar adequadamente todas as informações. A escola tem aquele código de INEP que é fornecido no sistema do cadastro único, daí quando for fazer em casa, a orientação é que sejam impressos esses códigos e a pessoa leve, ou que ela preencha o nome bem certinho da escola, pode até pedir para a família se ela tem um boletim, se ela tem alguma coisa assim para copiar o nome da escola, que daí quem for inserir no sistema acaba inserindo com o código de INEP correto. No fórum, essa aula também não teve nenhuma dúvida. É um módulo bem tranquilo, eu acho, bem tranquilo de preencher. Então, acho que é um módulo bem tranquilo de preencher, e também ele traz esse panorama da escolarização dessas famílias, porque ele pergunta mais para frente quem não está frequentando naquele momento, até que ano frequentou, se concluiu. Então, a importância para trazer esse mapeamento, sabendo que a gente já tem vários estudos que demonstram que a renda das famílias está relacionada diretamente com
o grau de escolaridade. Então, são outros dados importantes para se pensar políticas públicas para essas famílias. Alguém tem alguma dúvida em relação a esse bloco? Não, Maga, pelo menos no chat não apareceu nenhuma dúvida relacionada à escolaridade. Tá, então vou voltar a compartilhar, e daí a gente já vai para o bloco... A gente vai para o bloco de renda, trabalho e renda. Então, o bloco 8 é o bloco que a gente preenche para todos os membros daquela família acima de 14 anos de idade, com exceção, aí a gente vai ver o item 2 e 4 do quesito 8.9 para os menores de 14 anos. Mas é um bloco que a gente somente vai fazer todas as perguntas dele para as pessoas maiores de 14 anos. Por quê? Porque ele está relacionado com a questão da legislação brasileira, onde qualquer tipo de trabalho abaixo de 14 anos é considerado trabalho infantil. Então, nenhuma dessas pessoas, membros da família, devem ter coletado as informações do bloco todo se tiver menos de 14 anos. Mais para frente, vocês vão ver que existe uma marcação a qual a gente não pergunta para a família, mas faz referente a trabalho infantil, que muitas vezes a gente consegue identificar no preenchimento desse bloco. Quando a gente pergunta, vai perguntando para as pessoas quantas pessoas trabalham, se mais alguém, né? A gente não vai perguntar para uma criança ou adolescente, mas se mais alguém contribui com a renda, a gente acaba identificando essa informação. Lá, vocês vão ver que no bloco, no videozinho, quem assistiu o videozinho que falava do bloco da escolaridade, ele falava assim para o adolescente que tinha 14 anos que a entrevista dele se encerrava ali. Então, quem olhou os slides depois vai ver que existe uma errata. Não. Na época que esse vídeo foi produzido, sim, as entrevistas se encerravam no bloco de escolaridade e aqui não era inserida nenhuma informação para os menores de 14 anos. Contudo, isso foi revisto e é preenchido, sim. Quem está com o formulário de entrevista vai ver que o 8.9, ele vai perguntar quando recebe normalmente por mês. E daí tem algumas opções. E a opção, o item 2, seria a aposentadoria, pensão ou o BPC, que vamos dizer assim, a aposentadoria paga pela assistência social, né? Por muitos é conhecido dessa forma. Então, se for da criança, ela pode ser, sim, colocada dentro do bloco da criança, né? Abaixo de 14 anos, o adolescente ou criança pode ter a informação do valor preenchido nesse formulário. Como também a pensão alimentícia, que é o item 4, que ela é destinada para criança e para adolescente. Então, esse bloco, ele é um pouquinho mais longo, o videozinho, os slides, ele vem trazer uma diferença entre o que é o trabalho remunerado e o trabalho sem remuneração. Então, o trabalho remunerado é todo o trabalho que a pessoa recebe um recurso em espécie, em dinheiro, e o trabalho não remunerado é aquele trabalho que a pessoa ou ela não recebe absolutamente nada, ou ela recebe em bens ou serviços. Então, a pessoa trabalha em troca de, sei lá, uma cesta básica, a pessoa trabalha em troca de alimentos daquela horta que ela cuida. Então, seria um trabalho não remunerado. Nesses casos, não entra as atividades das donas de casa e nem outro trabalho
que seja de subsistência, por exemplo, uma hortinha nos fundos da casa, de subsistência da família, não é considerado como trabalho não remunerado. Então, dentro desse bloco, um dos alertas é assim, a gente sempre registra somente o que for em dinheiro. A pessoa tem um trabalho não remunerado, ela vai contar, eu recebo cesta básica em torno em troca da faxina que eu faço. Não, eu não vou calcular um valor de uma cesta básica para colocar nas perguntas que vêm sobre remuneração ali. Então, eu vou anotar que a pessoa tem um trabalho não remunerado, né? Trabalhador não remunerado, lá no item 8.3, no item 7, não remunerado. Então, não vai ter valor abaixo, porque ela não recebe remuneração. O valor sempre vai ser 00. Lembrando aquilo que a Marlene falou ontem, que esse é o bloco onde é preenchido da direita para a esquerda. Então, eu sempre começo a preencher do lado da vírgulazinha para frente. É o único que a gente começa o preenchimento de trás para frente. Dentro desse bloco, a gente vai ter algumas questões de tempo e valores também. Por exemplo, o bloco, ele vai perguntando, ele faz uma pergunta, trabalhou na semana passada? Depois ele vai perguntar, quantas vezes trabalhou no último mês? Nos últimos 12 meses? Então, tem perguntas que elas são diferentes no período temporal e nos valores também vai ser diferente. Por exemplo, a pessoa trabalhou na semana passada, daí depois vai perguntar o principal tipo de trabalho dela, e daí eu vou preencher o quanto ela ganhou no mês passado. É o valor total que ela ganhou, diferente do que eu vou preencher lá embaixo, na soma daí de todos os meses trabalhados. Aí lá eu faço a soma dos meses, mas ali é o valor daquele mês. Aqui, esse slidezinho aqui, acho que vai trazendo item por item. É a questão do trabalho principal. O trabalho principal é quando a pessoa tem mais de uma atividade que ela exerce. E o trabalho principal, ele não é considerado a partir do maior valor de ganho que essa pessoa tem, de remuneração. E sim, é o trabalho que ela ocupa mais tempo. Então, que ela mais tempo dedica para esse trabalho. Esse vai ser o trabalho principal dela. Se for igual, né, o tempo, eu trabalho como enfermeira 6 horas e eu trabalho como professora 6 horas. Aí a pessoa vai escolher, né, qual ela quer que seja o trabalho principal. Mas senão é anotado o trabalho que tem a maior carga horária. Ali no 8.5 até o 8.8, se considera todos os trabalhos. Então, de repente, a pessoa trabalha, lá no videozinho dizia, a pessoa trabalhava numa oficina, mas ela tinha uma outra renda, que era uma renda de criação de galinhas. Então, ali se soma todos os valores. Quando a gente vai preencher o 8.5, ele pergunta assim, no mês passado, recebeu remuneração de trabalho? Sim, e daí você pergunta o valor. Então, é o valor total da remuneração. Tudo que a gente conta na remuneração dela de trabalho. Então, de repente, é o trabalho formal, aquele na oficina, mas ela, né, na situação do vídeo, criava galinha, então ganhava um valor com a criação de galinhas, mas ela também fez uma pintura na casa de um vizinho. Então, eu vou somar R$1.000 do trabalho principal, mais 50 da criação de galinha, mais 200 do bico de pintura que ela fez. Então, o total dela vai ser lá R$1.250. Esse é o que ela ganhou no mês anterior, que pode ser diferente no restante dos meses
e o sistema faz esse cálculo depois. Então, é necessário levar sempre a calculadora quando a gente for fazer a entrevista na casa, no domicílio, porque o item 8.8, ele vai perguntar a remuneração de todo o período. Então, vai perguntar quanto tempo você trabalhou nos últimos 12 meses. A família vai responder que trabalhou 9. Aí vai perguntar qual foi a renda que teve nesses 9 meses. Você vai calcular pelos 9 meses. Então, pode ser uma renda diferenciada do que ela recebeu naquele último mês, porque ela teve um trabalho extra. A gente não vai fazer uma média. A gente vai colocar o valor que a pessoa ganhou ali no período que ela trabalhou. Daí o próprio sistema depois vai ver quantos meses foi informado que ela trabalhou e faz essa média. A gente não precisa fazer essa média. Dentro desse bloco de remuneração, entra sempre a remuneração bruta. Então, desconto do INSS, desconto do FGTS, outros descontos que venham no salário, não é considerado. Eu sempre vou anotar a remuneração bruta dessa pessoa. Exceto, aí a gente vai ter algumas situações, como, por exemplo, as pessoas que trabalham por conta própria, né? Fazem bico, autônomos, o trabalhador rural, ou o pescador artesanal, quem exerce alguma atividade ligada à agricultura, criação de animais, ou pesca, ou extração, essas pessoas, ou também aquele que é empregador, a gente faz uma média. Então, para essas pessoas, se considera a retirada. Então, qual é o cálculo que é feito no momento da entrevista? A pessoa é empregador, ela tem uma vendinha no bairro. Então, ela arrecada 3.500 por mês. Só que disso, ela tem um funcionário que ela paga 1.100 de salário, as mercadorias, ela gastou lá R$1.200, então ela teve uma despesa de 2.300, mais a despesa em R$100, vamos contar de água, luz, 2.400, ela teve um rendimento de R$900. Então, para essas pessoas é realizada uma conta que é a retirada, quanto que ficou para essa pessoa, como uma remuneração, como um salário do trabalho dela ou, né, do empreendimento que ela tem. Para as pessoas que trabalham com agricultura, criação de animais, pesca e outra coisa, sempre é registrado 12 meses. Quando se pergunta qual foi o período que você trabalhou. Então, independente se a pessoa que na agricultura, um mês ela planta e ela precisa esperar 2 meses para fazer a colheita, a gente não vai desconsiderar esses meses para a pessoa, porque como a renda dela vem da agricultura, ela precisa fazer essa média, inclusive para sobreviver. Então, é como se ela tivesse trabalhado os 12 meses. O pescador tem o tempo do seguro defeso, que ele não pode pescar, porém, é considerado como se ele tivesse trabalhado os 12 meses. Quais são as rendas, outras rendas que são inseridas? Então, o 8.09, ele traz outras rendas que a família tem. Aí, o item 1, ele está referente à ajuda ou doação regular de não morador. Então, nas perguntas, nós já tivemos lá, uma pergunta se, quando as contas são pagas por terceiros, isso não entraria aqui no item 1 do 8.09, como doação. Não, a doação, ela só é registrada se ela for em dinheiro e se ela for
Maga, você caiu, pelo menos aqui para mim eu não tô te ouvindo mais. Você tá muda, Maga. Estão me ouvindo agora? Sim, Maga, a gente tá te ouvindo. Só que ficou escura a tela. Não sei o que aconteceu. Eu acho que é a rede aqui. Tenta sair da apresentação. Foi, agora a gente vê você. Vocês estão vendo a minha imagem ou só o símbolo, a letra? Só a letra. Eu estou abrindo a câmera aqui, mas não está indo. Acho que talvez a conexão da internet ficou um pouco mais fraca. Até onde vocês conseguiram ouvir? Maga, a gente viu, se eu não me engano, até a pergunta que tinha no fórum. Me confirmem, gente. Isso, justamente no fórum, ali na parte... Vou fechar o caderno aqui. No 8.091. Sobre doação. Eu vou fazer assim, Ana, eu vou fechar aqui e vou entrar de novo. Você me aceita daí, tá bom? Sim, pode ir. Gente, tem bastante dúvida no fórum. Aí, quando a Maga retornar e ela terminar a fala dela, eu começo a apresentar as dúvidas referente a trabalho e remuneração. Voltei. Consegue me ver agora? Não. Vejo você, Maga. Então, tá. Para mim sumiu aqui a imagem, mas a gente vai continuando falando. Então, eu estava na dúvida, vocês ouviram até a parte da dúvida da doação. Então, é relacionado lá no campo 8.09, ajuda a doação regular. Então, aquela pergunta, por exemplo, ontem a gente deu esse exemplo porque alguém perguntava assim, as despesas são maiores do que a renda da família. E realmente o sistema cria um alerta quando a pessoa vai inserir os dados no sistema, ele põe esse lembretinho. As despesas da família são maiores que a renda. Contudo, isso não impede de concluir o cadastro único. E ontem a gente citou algumas coisas, como, por exemplo, que as contas podem estar atrasadas ou essa família teve a conta paga por uma outra pessoa não membro da família. E daí alguém colocou no chat se isso não era considerado como doação. Não, doação é considerado sempre quando ela é em dinheiro. Se a doação não for em dinheiro, se ela for o pagamento de uma conta, se ela for uma cesta básica, mas eu recebo regularmente uma cesta básica. Não vai registrar aqui, porque não é em dinheiro. Então, a gente só vai registrar o que for em dinheiro e o que for regular. Mês passado, a minha cunhada fez uma doação para mim de R$300. Ela faz todo mês? Não. Então, a gente, se não for regular, a gente não vai registrar essa informação.
Outra questão, a questão de aposentadoria rural, pensão, BPC, elas entram, inclusive aqui está a questão do seguro-defeso também, ela é registrada como renda. Então, todos os benefícios previdenciários são registrados como renda, aqui no campo 8.09, e os recursos assistenciais, alguns. Então, por exemplo, o BPC, que é considerado como uma aposentadoria, né, um benefício pago pela assistência, esse entra aqui. O seguro-defeso, ele vai entrar aqui também. Porém, todos os programas sociais de transferência de renda não entram aqui no cálculo, no item 8.09. Nós não registramos. A família recebe R$141 de Bolsa Família. Não, essa informação não vai ser registrada. Ela recebe mais R$27 do Renda Paranaense. Também não vai entrar no formulário. Ela recebeu, por exemplo, um recurso de benefício eventual. Ela vai receber auxílio moradia, né? Aluguel social, como alguns chamam, de benefício eventual por 6 meses. Não, isso não vai entrar aqui. Então, todas as rendas, lá quando vocês veem os slidezinhos, fala sobre o PET, mas o PET é um programa que ele não está mais inserindo novas pessoas, ele está se encerrando, mas ainda tem um resquício de famílias que recebem esse benefício, mas a gente não precisa nem perguntar, porque além de ser pouquíssimas famílias, ele não entra no cadastro único. O Projovem também não tem mais pago a bolsa do Projovem. Aí são os programas de transferência de renda que não contam, e os programas que são emergenciais para atender uma situação de calamidade ou emergência, esses não constam para a renda do cadastro único. Todos os outros recursos, eles entram para o cadastro único. Então, seguro-desemprego, seguro-maternidade, todos, pensão alimentícia vai entrar. Só permitir uma pessoa que está aqui. E outras fontes de remuneração. Aí ali até cita, exceto Bolsa Família. Então, aquelas rendas, por exemplo, bolsas escolares, a pessoa tem uma bolsa escolar, se ela for em dinheiro, uma bolsa de estudo, se ela for paga em dinheiro, sim, é registrado lá no campo 5. Se ela não for em dinheiro, ela for com vale transporte, com a mensalidade, não, eu não registro, mas se a pessoa receber uma bolsa de estudo por participar de uma pesquisa, de um programa de residência técnica, estagiário, a gente coloca, entra aqui nessa 05, Bolsa Atleta, a gente já teve esse tipo de pergunta, Bolsa Atleta, se entra sim, e daí, no caso, como esse item 5 a gente não preenche para menores de 14 anos, pode daí ser preenchido no RF, como renda daí do RF. Deixa eu só ver aqui na apresentação. As outras perguntas que tinham lá no fórum, era sobre o BPC, se ele entra na família, na renda familiar, entra sim, conta, a gente já falou. E sobre o Bolsa Família, que não considera, a gente também já falou. Então, acho que as perguntas que estavam no fórum são essas. Vamos, então, para que está no chat? Tem várias já, Maga. Você foi... Dali, hoje a galera tá conversando. Então, a Gisela, ela perguntou, caso a pessoa não trabalhe, mas recebe dinheiro como ajuda, entra como? Eu acho que você já respondeu, né? Mas quiser reforçar. Então, ela entra, se for uma ajuda, uma doação regular, ela entra no item 8.09, no item 1, em dinheiro. Então, a gente nunca vai fazer cálculo de cesta básica, de roupa, de produto de higiene, não. Só se for em dinheiro. Tá.
Aí a Ana Paula perguntou, se só tiver renda, tipo pensão alimentícia, coloca na parte da mãe ou da criança? Então, a pensão alimentícia é da criança. Lá, os itens que podem ser preenchidos para menores de 14 anos é o de aposentadoria, pensão BPC ou item 4, pensão alimentícia. Daí pode ser no formulário da criança. Tá. Aí a gente tem mais uma do Renan. Se o pai paga a escola particular do filho, mas não paga pensão, entra como pensão? Não. Então, vai entrar sempre o que for em recurso para essa família, o que for em dinheiro. A gente não vai calcular daí se for outro tipo de benefício. Então, nunca que seja pago uma conta, a gente vai inserir. Vai inserir sempre o benefício. Uhum. Aí o Renan fez mais uma. Caso a pessoa resida em uma casa, não tenha renda, mas quem paga a conta de energia é a mãe ou o pai, entra como doação? Não, as contas nunca vão entrar como doação. O que pode ser feito no cadastro é lá naquele iniciozinho de identificação do formulário, que tem um campo de observação. Então, essa é uma informação que a família trouxe, mas eu não tenho onde registrar. Então, o campo 1.23, que é lá no bloco de identificação e controle, eu posso pôr essa informação. Por exemplo, o pai paga o valor da escola do filho. Então, eu posso colocar lá, porque foi uma informação que a família trouxe. A conta de água e luz é paga pelos pais do RF. Então, são informações que daí a gente sim pode colocar naquele campo de observação, mas não vai colocar como renda da família, porque ela não tem essa renda. Uhum. Aí a Sueli perguntou, pessoa que paga MEI, como deve ser colocada a renda? Então, aí ela é considerada autônoma. Então, uma pessoa autônoma, é microempreendedor individual. Ela vai contabilizar a retirada, como nos outros casos. Então, a pessoa é MEI, ela faz confeitaria, bolo para vender para fora. Ela vendeu R$2.000 nesse mês em bolo. Porém, ela gastou de ingredientes para fazer o bolo e de gás e outras coisas, ela gastou R$900. A retirada dela foi 1.100. Então, a renda dela vai ser 1.100. Tá. Aí a Cristiane perguntou, quando a pessoa está vivendo de um dinheiro que tem guardado, entra onde? Outras fontes? Quando ela tem uma poupança? Então, ela, de certo, está desempregada, mas ela tem dinheiro guardado e está vivendo desse dinheiro que guardou. Então, esse campo não tem no cadastro único para a gente colocar, porque não é uma renda, seria uma poupança que a pessoa teve, não tem um campo para informar sobre uma poupança, alguma coisa assim, dentro do cadastro único. A gente pode até perguntar para o governo federal, mas assim, dentro do manual, dentro do formulário, dentro do sistema, eu não tenho um campo para registrar um valor que a pessoa tenha guardado numa poupança ou até em casa mesmo, um dinheiro. O que vai acontecer é assim, ela recebeu a rescisão do trabalho dela. Então, como eu vou pôr a renda dos últimos 12 meses ali, eu sim posso contar esse valor da rescisão na renda anual dela. Faz 4 meses que ela está desempregada. E ela recebeu há 4 meses atrás o valor da rescisão do trabalho dela. Então, essa renda ela pode ser contabilizada lá no 8.08. Qual foi a remuneração bruta recebida no último período? Então, eu trabalhei no ano passado, se eu estou há 4 meses desempregada, eu trabalhei 8 meses. Então, nesses 8 meses, a renda dela foi isso. A questão do seguro-desemprego, a gente põe o valor da parcela. Então, o cadastro único a gente preenche. Aqui eu estou vendo já que tem uma pergunta do seguro-desemprego. Você coloca o valor total ou o valor da parcela. O valor da parcela que a gente coloca no seguro-desemprego. E daí,
depois o sistema vai averiguar quanto tempo, né, a pessoa está desempregada, mas o valor é da parcela, não é o valor total. Até porque se ela arrumar um emprego antes de concluir o seguro-desemprego, ela vai parar de receber o seguro-desemprego. Aí ela precisa voltar e atualizar, porém ela não recebeu aquele recurso que ela teria declarado anteriormente. Sim. Aí a Silvani perguntou, e quando o usuário vai até o CRAS para fazer o CAD, para ver se consegue receber o Bolsa Família, mas ainda está recebendo o seguro-desemprego, tem algum campo específico para isso? Então, provavelmente essa pessoa não vai conseguir, ela pode sim fazer o cadastro único, o cadastro único vai ter a informação da renda daquele mês que ela está recebendo seguro-desemprego, e daí a gente orienta a família que sempre que tiver uma alteração, principalmente em relação a endereço, renda e composição familiar, ela retorne no CRAS. Então, ela parou de receber o cadastro único, ela vai voltar no CRAS e atualizar os dados dela, retirando o cadastro único, retirando o valor do seguro-desemprego. Então, ela parou de receber o seguro-desemprego, ela precisaria voltar no CRAS e atualizar o cadastro dela, retirando essa renda. Porque a renda para recebimento do Bolsa Família é uma renda, assim, extremamente baixa. Então, muitas vezes as famílias recebendo um seguro-desemprego de um salário mínimo, a não ser que, né, seja uma família muito numerosa, ela não vai se enquadrar no critério do Bolsa Família, né? O Bolsa Família, para receber o Bolsa Família, é per capita até R$ 89,00, ou daí famílias que têm criança e adolescente até R$ 178,00 por pessoa. Então, como é um valor baixo, aí a gente sempre orienta, mudou a condição dessa família, parou de receber o seguro-desemprego, ou pelo contrário, hoje eu não estou com renda nenhuma, mas arrumei um emprego, eu vou lá e faço a alteração do cadastro único. Isso a pessoa assina no finalzinho, né? A gente vai ver ainda na aula que ela se compromete também com isso, né? Uhum. Tá, Maga. Aí, deixa eu ver. A Valéria perguntou, mas MEI pode ter cadastro único? Pode. Então, o cadastro único, a gente tem aquele perfil do cadastro único. Quem pode fazer o cadastro único? Famílias com renda per capita até meio salário mínimo, famílias com renda total até 3 salários mínimos, ou famílias com renda superior a isso, desde que vinculadas a algum programa social. Então, a pessoa tem uma renda que é de 10 salários mínimos, mas ela se enquadra, por exemplo, para o programa Minha Casa Minha Vida, que solicitava o cadastro único. Então, a pessoa vai fazer visando se habilitar para aquele programa social. Então, quando existe, o que esses tempos surgiu? Uma questão de pessoas que estavam procurando para fazer a tarifa de energia elétrica social. Então, na lei da tarifa de energia elétrica social, tem um limite, né, de renda para as pessoas acessarem esse programa. Aí a pessoa tinha um limite de renda muito superior, por exemplo, o limite de renda lá é 3 salários mínimos, daí a pessoa não, ela ganhava 5. Então, aí cabe lá a gestão orientar que ela já procura o cadastro único com essa intenção de ser candidata a um programa social. Então, por isso a importância sempre de ter um técnico ali na gestão, que onde se possa encaminhar essa família, muitas vezes, para tirar dúvida ou para orientar. Não, mas nesse programa não adianta fazer o cadastro único, né, da senhora, porque não vai se enquadrar para esse programa. Mas as pessoas que pretendem ou tarifa social de energia elétrica, ou, né, programas habitacionais, outra coisa, ela pode sim fazer a inscrição num cadastro único com renda superior a esse perfil. E tem mais uma. Qual a diferença de tarifa social da luz e da luz fraterna? Não é bem sobre a temática do encontro. Eu acho que a gente até já colocou lá no fórum, né, que a tarifa de energia, tarifa social de energia elétrica é a regulamentação federal, e a luz fraterna é o programa estadual, é a regulamentação estadual, porque é da companhia aqui do estado. Mas se vocês olharem lá, tem as duas leis, eu não sei se já foi postado ou não, senão a gente vai postar lá a resposta ainda, aí depois dá uma olhadinha lá,
são bem próximos os critérios para participar. Mais alguma questão? Não, a princípio não. Eu tenho uma. Quanto ao trabalho remunerado e sem remuneração. O sem remuneração não acaba sendo enquadrado em trabalho análogo escravo? Não necessariamente, porque assim, o análogo ao escravo, ele teria outras coisas. A pessoa não poderia sair daquele local, ela não poderia abandonar esse trabalho se ela quisesse. Então, ela seria forçada a ficar ali. Ela não tem condições, não é provido para ela. Normalmente, ela fica em lugares que não tem condições de habitabilidade. Você pega as pessoas em barracas que não tem, né, não tem acesso a banheiro, não tem acesso a água tratada, não tem acesso a nada disso, e ela está presa ali. Isso é considerado análogo à escrava, ela está presa. O sem remuneração, a pessoa pode ter um trabalho que ela tem um acordo com alguém, de repente, que ela desenvolve algum trabalho, às vezes isso até em próprias igrejas surge, a pessoa para ganhar a cesta básica, ela tem que vir contribuir aqui na horta comunitária que tem. Para consumir esses alimentos na horta comunitária, ela tem que vir trabalhar 2 dias. Para conseguir a cesta básica, ela deve vir fazer a faxina aqui no entorno da igreja uma vez por mês. Então, podem ser outros acordos, outros trabalhos que essa pessoa tenha e que ela fez esse acordo de não ser remunerado. Então, ela troca em mercadoria. Ela é costureira, mas de vez ela pegar dinheiro, ela pega roupa para vender. Então, a pessoa dá o material, o equipamento, só que de vez ela receber o salário dela em dinheiro, ela recebe em peças de roupas que ela pode revender. Então, esse seria um trabalho não remunerado. Então, é porque aqui no município tem vários casos... Desculpa. Pode falar. Então, é que aqui no município tem vários casos, aqui tem uma área rural bem grande, e tem vários casos que a gente... teve caso de denúncia já, mas tem alguns casos que acontece o seguinte, que a família mora na fazenda, né, para cuidar da fazenda, do dono da fazenda, aí ele tem que criar o gado, tem que cuidar da colheita, enfim, cuidar de toda a fazenda do dono, porque o dono dá para ele a casa e a comida para ele ficar lá, mas ele não ganha nenhum salário, enfim, ele se submete pelo sustento da família, no sentido não de sustentar com dinheiro, né, mas com o trabalho, porque dele ganha o sustento de alimentação e casa, enfim. Isso não é considerado análogo escravo, então? Então, isso daí a gente vai considerar como trabalho não remunerado no cadastro único. Aí, essa observação, o que a gente vai fazer? Vai sempre levar para a gestão municipal, aí a gestão vai entrar em contato, por exemplo, com a política do trabalho, que vai fazer uma fiscalização para identificar se essa é uma situação de trabalho escravo, análogo ao escravo ou não. Então, no cadastro único, a gente não vai fazer, inclusive, mais para frente, a gente vai ver lá nos formulários suplementares, e nesse bloco a gente já colhe muitas informações lá para o formulário suplementar 1, sobre, por exemplo, quem é agricultor familiar, pescador, e lá tem um campo para identificar a pessoa resgatada de trabalho análogo ao escravo. Porém, são pessoas somente que estejam com processo feito pelo Ministério do Trabalho. Então, só vai ser considerada a pessoa resgatada de trabalho análogo ao escravo uma pessoa que foi resgatada pelo Ministério do Trabalho, existe um processo em relação a isso. Então, essa é uma situação que a gente vai observar, e por isso a importância, né, do entrevistador estar sempre atento para as situações da família, ele vai registrar como trabalho não remunerado, e a pessoa, na maioria das vezes, é ela que relatou isso, né? E isso vai para aquele campo de observação. A pessoa recebe do dono da fazenda a moradia gratuita e a comida. E daí pode ser passado, sim, para a área do trabalho, para ela fazer uma fiscalização, porque pode não ser considerado o trabalho análogo ao escravo, mas sim, ele não está de acordo com
as normativas daí da política de trabalho. Aí é a política do trabalho ali, o Ministério do Trabalho, que vai identificar essa situação. Então, muitas das vezes a pessoa não está presa ali, só que ela não está também recebendo todos os direitos trabalhistas dela. Então, o dono vai ser notificado para regularizar a situação, mas não seria uma situação análoga ao trabalho escravo. Mas aí isso a gente passa para frente. No cadastro único, a resposta é não remunerado. E aí, no campo de observação, dá para colocar como que é feito o pagamento para essa família. Beleza. Mais alguma coisa? Meu computador travou aqui. Mas então, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. A Marlene, a Ana, quer fazer algum comentário? Não, acho que você explicou muito bem aí. Até eu tirei umas dúvidas com você, Maga. Assim, em relação ao cadastro único, às vezes a gente acaba sempre tendo algumas dúvidas. Mas tendo em vista que essa aula é uma aula para retirar dúvidas e reforçar os principais conceitos, a gente também tem uma previsão de, no máximo, 1 hora, a gente já extrapolou esse prazo, então acho que a gente pode encerrar essa aula de hoje, reforçando sempre o pedido para que vocês vão fazendo as atividades, nós já estamos no dia 5, então já vai praticamente encerrar uma semana do curso. Se a gente não fazer atividade, a gente vai acumular uma carga horária que é 32 horas, somando as atividades, o tempo necessário para fazer o exercício, assistir o vídeo, ler o manual, e a gente não vai dar conta de fazer tudo isso na semana que vem. Bem como fica mais rica a aula quando daí vocês trazem as dúvidas que vocês tiveram fazendo um exercício, por exemplo. Então, a gente E é bem importante isso, Maga, ler o manual, né? Porque você foi falando, eu fui acompanhando aqui pelo manual, e tem muitas coisas. Se a gente lê o manual, a gente vai entender para poder preencher o cadastro. Como a pergunta lá do seguro-desemprego, se eu vou colocar o valor total, vou colocar a parcela. Aqui no manual está bem claro, explicando que o que você vai registrar é a parcela do seguro-desemprego daquele mês que ele está recebendo. E com uma ótima explicação aí que a Magali já deu sobre isso. Então, é bem importante ler o manual do entrevistador, ele é como se fosse uma bíblia para o nosso dia a dia de trabalho. Então, ele é bem importante ler, porque ali você vai esclarecer várias dúvidas que a gente tem no dia a dia. E assim, como já foi falado lá na primeira aula, que é a aula, né, que dá algumas orientações para o entrevistador de como chegar na família e tal, o manual do entrevistador é material obrigatório para ele ter. Então, essas dúvidas podem surgir a qualquer momento e é bom sempre ter ele em mãos, até se necessário para fazer a leitura para a família ou para a gente mesmo tirar a dúvida, não, o que eu devo preencher aqui? Então, a gente sempre dá uma lidinha. Então, pessoal, muito obrigada, até amanhã. De novo, bom descanso a todos. E leiam o material e façam os exercícios. Boa tarde, pessoal. Boa tarde.